Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Prática, aula 127, módulo 4, o assunto SCR ligado em CA, isto é, em corrente alternada. Vamos lá? Observe com atenção o diagrama esquemático. Preste atenção nesse diagrama. No diagrama, nós temos símbolo do resistor, representado pela letra RG. O símbolo do diodo, representado pela letra D, diodo comum. Temos também o símbolo do SCR, com seus terminais, anodo, representado pela letra A, cátodo, representado pela letra K, gets, representado pela letra G. E temos também o símbolo de uma lâmpada. No diagrama esquemático, podemos ver que o SCR ele está ligado a uma corrente alternada, isto é, uma CA. Durante este nosso curso até o momento, falamos muito sobre circuito, sendo alimentado por corrente contínua, isto é, uma CC. Entretanto, com a utilização de um diodo, o SCR ele pode também trabalhar sobre a alimentação de corrente alternada, com a utilização de um diodo. Observe novamente, com atenção, o diagrama. Conforme podemos ver nesse diagrama, a carga, sendo esta representada pela própria lâmpada acoplada ao terminal anodo, podem ser controlada pelo próprio SCR. Bastando então lembrar de alguns pequenos cuidados e condições. Primeiro, sob nenhuma hipótese, no SCR, o terminal de gets, representado pela letra G, pode ficar, ainda que momentaneamente, negativo com relação ao cátodo. Preste atenção. Sob nenhuma hipótese, no SCR, o terminal de gets, representado pela letra G, pode ficar, ainda que momentaneamente, negativo com relação ao cátodo. Chama a atenção dos nossos alunos em relação ao sinal de controle, sendo este utilizado de uma corrente alternada, isto é, uma CA, como podemos ver no próprio diagrama esquemático. Nesse caso, é muito importante intercalar um diodo de proteção, de modo que apenas as condições positivas possa atingir o terminal gets do próprio SCR. Preste atenção. Em relação ao sinal de controle, sendo este utilizado de uma corrente alternada, isto é, uma CA, como podemos ver no próprio diagrama esquemático. Nesse caso, é muito importante intercalar um diodo de proteção, de modo que apenas as condições positivas possa atingir o terminal gets do próprio SCR. Observe com atenção o diagrama. Segundo, podemos notar que um SCR é um dispositivo de mão única, ou seja, ele não poderá conduzir corrente quando seus terminal anodo e o terminal cátodo se encontrarem inversamente polarizados. Neste caso, mesmo mantendo o SCR ligado, a lâmpada acoplada ao terminal anodo do SCR apenas será energizada no semiciclo positivo da própria corrente alternada. Preste atenção, aluno. Podemos notar que um SCR é um dispositivo de mão única. Ele trabalha como se fosse uma válvula retentora. Entra, mas não sai. Ou seja, ele não poderá conduzir corrente quando seus terminal anodo e terminal cátodo se encontrarem inversamente polarizados. Nesse caso, mesmo mantendo o SCR ligado à lâmpada acoplada ao terminal anodo do próprio SCR, apenas será energizada no semiciclo positivo da corrente alternada, isto é, CA.
Provavelmente, uma lâmpada de 100 watts irá iluminar com apenas a metade da iluminação normal, já que a outra metade do semiciclo se encontra bloqueada pelo próprio SCR. Terceiro, não havendo polarização no terminal Getz, provavelmente o SCR irá se desligar sempre que a tensão entre os seus terminal anodo e terminal catodo chegar a zero. Podemos, contudo, mesmo numa alimentação geral em corrente alternada, isto é, uma CA, evitar o desligamento automático do SCR no instante em que chegar a 0 volts, de modo que nós podemos ver isso num gráfico. Observe com atenção o gráfico ao lado. No gráfico nós temos um pico 1 e um intervalo, um pico 2 e um intervalo, e o pico 3. Podemos assim, com isso, utilizar um diodo retificador e um capacitor eletrolítico, com o intuito de filtrar e armazenar. Preste atenção, aluno. Mesmo numa alimentação geral em corrente alternada, isto é, uma CA, podemos evitar o desligamento automático do SCR no instante em que chegar a 0 volts, de acordo com o gráfico que nós estamos vendo ao lado. Podemos, assim, utilizar um diodo retificador e um capacitor eletrolítico, com o intuito de filtrar e armazenar. Observe com atenção este outro diagrama ao lado. Nele vamos explicar o porquê. O porquê podemos, então, utilizar tanto o diodo como o capacitor eletrolítico. Podemos, então, observar no diagrama que, embora a alimentação geral seja proveniente de uma corrente alternada, o conjunto SCR e a carga, que é representado pela lâmpada, é, na verdade, mantida sobre uma corrente contínua, uma CC. Provavelmente, alguns dos nossos alunos estão perguntando: mas de onde provém a corrente contínua se está sendo alimentado por corrente alternada? Vamos começar observando com atenção nos gráficos a sua forma de onda. Depois do diodo, podemos então observar a retificação da CA, isto é, da corrente alternada. O diodo retificador, ele só vai deixar passar apenas o semiciclo positivo. Observe o gráfico. Por sua vez, temos então o capacitor eletrolítico, de alto valor, armazenando a energia dos pulsos, estabelecendo assim uma razoável corrente contínua aos seus terminais, ou seja, um nível mais ou menos permanente de polaridade constante de energia. Preste atenção que eu vou repetir. Provavelmente alguns de vocês, aluno, estão perguntando: mas de onde provém a corrente contínua? Vamos começar observando com atenção os gráficos. A forma de onda depois do diodo. Podemos então observar a retificação da CA, isto é, o diodo retificador só deixa passar apenas o semiciclo positivo. Por sua vez, temos então o capacitor eletrolítico, de alto valor, armazenando a energia do pulso, estabelecendo assim uma razoável corrente contínua aos seus terminais, ou seja, um nível mais ou menos permanente de polaridade constante de energia. Preste atenção nesse segundo gráfico. No momento que fechamos momentaneamente o interruptor push-bottom NA, representado pela letra L, o SCR ele liga alimentando a lâmpada, que estão permanentemente acesa, mesmo após a liberação do interruptor push-bottom,
representada no diagrama esquemático pela letra L. Preste atenção, aluno. De acordo com o diagrama, nós temos um interruptor push-bottom NA, que está sendo representado pela letra L. Observe que esse interruptor ele está ligado ao GETS. Fechando momentaneamente este interruptor push-bottom NA, que está representado pela letra L, e está ligado ao GETS do SCR, provavelmente o SCR ele liga, alimentando a lâmpada, que então permanece acesa, mesmo após a liberação do interruptor push-bottom, representado no diagrama esquemático pela letra L. Agora, para desligar o sistema, para desligar a lâmpada, nós temos que acionar momentaneamente um outro interruptor push-bottom NA, representado pela letra D. Observe no diagrama que este push-bottom NA, representado pela letra D, ele está ligado em paralelo com o SCR, entre o anodo e o catodo. Com isso, a polarização entre o terminal anodo e o terminal catodo do SCR é momentaneamente removida, bloqueando assim a condução até que novamente seja acionado o interruptor push-bottom representado pela letra L. Esse outro push-bottom ele está ligado ao terminal GETS do SCR. Nesse caso, para desligar a lâmpada, acionamos o push-bottom que está em paralelo com o SCR, entre o anodo e o catodo. Observe com atenção o diagrama. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.